Os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam. Juízes 12, verso 6. Dentro ou fora? Biscoito ou bolacha? Raiz ou Nutella? A vida tá cheia de dicotomias e clubes exclusivos. A gente discrimina por tudo. Idade, sexo, raça, condição financeira, força, inteligência, aparência, gosto. A gente consegue transformar qualquer coisa numa barreira de entrada para manter aqueles que a gente não gosta do lado de fora. Só que o Senhor é muito diferente da gente. E existem dois incidentes aqui no Rio Jordão para mostrar pra gente como ele é diferente. Ontem a gente considerou como Deus tinha feito um caminho através do Rio Jordão para o seu povo poder passar e entrar na Terra Prometida. No milagre muito semelhante ao Mar Vermelho, o povo de Israel passou com Josué, bem à sua frente. Esse acontecimento proclamou a forma como os pecadores podem entrar no descanso de Deus, apenas através da iniciativa divina, apenas através de uma salvação semelhante àquela da Páscoa, apenas com Jesus como nosso representante. Absolutamente nenhum dos israelitas merecia entrar nas promessas de Deus. Só que pela misericórdia desse Deus, os pecadores atravessaram livremente do deserto para o descanso, da morte para a vida. Mas na história de hoje, a gente vai voltar a ver pecadores tentando atravessar o Jordão por conta própria. Só que quando essa travessia é administrada por seres humanos, existe uma política bem diferente de controle de fronteiras. Tudo isso acontece aqui no livro dos Juízes, o livro que vem logo depois do livro de Josué. O povo já entrou na terra e já se instalou da melhor forma possível. E depois da morte de Josué, Israel é governado por juízes. Esse aqui é o livro dos Juízes. Ele conta pra gente 13 histórias sobre 13 líderes diferentes. E olha, cada um deles acaba sendo pior do que o outro e a situação só vai ladeira abaixo. Um desses líderes se chama Jefté. Ele é lá de Gileade. E em Juízes 12, alguns homens da tribo de Efraim lutam contra Jefté e os gileaditas. E isso não foi algo muito inteligente. Os homens de Gileade contra-atacam impiedosamente e derrubam muitos pela espada. Crucialmente, eles também controlam as rotas de fuga de volta através do Jordão. Os efraimitas, em fuga, tentam se fazer passar por habitantes locais para conseguir atravessar o Jordão. Só que os homens de Gileade tinham uma astúcia bem maléfica em mente. Eles resolveram fazer um teste. E a Bíblia diz, porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia, me deixe passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, você é efraimita? Se ele respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não conseguindo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 mil efraimitas. Juízes 12, 5 e 6. Um teste tão simples nos deixa chocados com tamanha eficiência maléfica. Olha o tamanho das consequências terríveis desse ato. Um derramamento de sangue extremamente violento e intenso. Esse é o livro dos Juízes, não fica melhor do que isso. Aquele rio já devia estar vermelho só com o sangue dos efraimitas. A gente não pode deixar de sentir uma certa dó por esses homens de Efraim, mortos pela espada por causa do seu sotaque. Eles não conseguiam fazer esse som de shh, mesmo que a vida deles dependesse disso. E custou a eles tudo. Que tática peculiar para o controle de fronteiras, né? Só que quando são seres humanos que se encarregam dessas coisas, dos requisitos de entrada, as coisas funcionam invariavelmente de acordo com a nossa carne. Ou seja, a gente vai procurar as capacidades, as identidades humanas para a gente qualificar e justificar aqueles que a gente quer deixar dentro e aqueles que a gente quer deixar fora. Os de dentro sempre vão distinguir o de fora por algo que está neles. Nacionalidade, raça, tribo, família, gênero, realizações, dinheiro, aparência, cérebro, coragem. Alguma coisa vai ser desculpa para separação. Sendo esse o caso, os requisitos de entrada precisam ser discriminatórios. Se essa fosse a política de recrutamento de Deus, teria de haver algum tipo de ideologia divina que terminasse com algum tipo de ismo, seja racismo, sexismo, intelectualismo, ou no caso dos efraimitas, sotaquismo, se é que essa palavra existe. Só que graças a Deus, o reino de Cristo é muito diferente dessa postura dos gileaditas. A passagem segura
não é concedida com base em nada que está em nós. Nós passamos com base naquilo que Jesus, o nosso precursor, fez, e não devido a qualquer capacidade ou traço nosso. Portanto, o seu reino parece muito diferente do que a gente vê aqui no livro dos Juízes. Se a gente pular lá para o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, a gente vê multidões internacionais, todos de pé diante do Cordeiro lá no céu. Toda essa multidão multiétnica foi salva por uma única pessoa, Jesus, o Cordeiro. E elas são levadas para o descanso prometido. João diz que depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Eles clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, versos 9 e 10. Ou se a gente for colocar de uma outra forma, Jesus é o fim de toda essa história de Sibolete versus Shibolete. Com Jesus, o idioma e o sotaque que contam são os da graça.